Hoje eu quero refletir com você no texto da Palavra de Deus que está em Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 22. Gálatas, capítulo 3, versos 19 a 22, onde a Palavra de Deus diz assim: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A partir desse texto, eu quero fazer uma pergunta para nós refletirmos. Qual a importância da lei de Deus para a tua vida? Qual a importância da lei de Deus para a tua vida? Bom, muitas pessoas possuem uma compreensão equivocada da lei de Deus. Alguns pensam que ela é o caminho para a salvação. Outras pessoas acreditam que ela é algo ultrapassado, sem utilização para o cristão nos dias de hoje. No contexto da carta aos Gálatas, falsos mestres ensinavam que a fé em Cristo precisava ser complementada pela obediência à lei de Moisés, para que alguém fosse salvo. Paulo combate esse erro mostrando que a justificação sempre foi pela fé, conforme a promessa feita a Abraão. Então surge uma pergunta natural. Se a salvação é pela promessa e pela fé, qual é o papel da lei? Se a salvação é pela promessa e pela fé, qual é o papel da lei? Bom, nos versículos 19 a 22, Paulo ele responde essa questão, revelando características fundamentais da lei de Deus. Bom, Paulo escreve aos cristãos da Galácia para defender o evangelho da justificação somente pela fé. Nos versículos anteriores, capítulo 3, versículo 15 a 18, Paulo demonstra que a promessa feita a Abraão é superior à lei, porque foi estabelecida por Deus antes da lei. Agora, nos versículos 19 a 22, Paulo explica o propósito da lei dentro do plano redentivo de Deus. Nesse texto, Paulo nos apresenta 3 características essenciais da lei de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nesse instante. 3 características essenciais da lei de Deus. A primeira característica essencial da lei de Deus é que ela foi acrescentada por causa da transgressão. Observe novamente a leitura do texto, Gálatas capítulo 3, versículo 19 e 20. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Paulo inicia respondendo diretamente à pergunta sobre a finalidade da lei. A expressão contida no versículo 19, que diz, foi adicionada, indica algo que veio posteriormente à promessa feita a Abraão. Já a expressão, a palavra transgressões, do versículo 19, refere-se às violações da vontade revelada de Deus. A lei não foi dada para salvar pecadores, mas para expor o pecado, revelar sua gravidade e mostrar a necessidade de um Salvador. Além disso, Paulo destaca que a lei tinha um propósito temporário na história da redenção: permanecer até que viesse o descendente. E essa é uma referência clara a Jesus Cristo.
Nos versículos 19 e 20, Paulo também enfatiza que a lei foi entregue por meio de mediadores, enquanto a promessa foi dada diretamente por Deus. O ensinamento para nós aqui é que a lei revela o pecado e conduz o pecador à consciência de sua necessidade de redenção. Alguns textos que nos mostram essa verdade e que também estão em outros textos da Bíblia, inclusive escritos por Paulo, se encontram na carta aos Romanos. Veja só o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 20, abre aspas. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Fecha aspas. Novamente aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 7, verso 7, abre aspas. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Fecha parênteses. Um exame médico, para nós ilustrarmos isso, um exame médico, ele não cura uma doença, mas ele revela a existência da doença. Da mesma forma, a lei de Deus não salva o pecador, mas mostra a profundidade de sua enfermidade espiritual. Aplicando para a nossa vida, queridos, devemos fazer sempre um exame da nossa própria vida, não conforme os nossos pensamentos, mas à luz da palavra de Deus. A lei de Deus nos orienta quanto àquilo que desagrada a Deus. Então eu preciso analisar, examinar a minha vida, o meu testemunho, a minha caminhada de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus me revela aquilo que agrada e desagrada ao Senhor. Precisamos conhecer a palavra de Deus e reconhecer diariamente a nossa necessidade da graça de Cristo. A lei nos mostra que somos pecadores, não temos jeito, não há solução. Mas ela também aponta a nossa necessidade de Jesus Cristo. E que nele nós temos salvação. A segunda característica essencial da lei de Deus é que ela foi subordinada à promessa de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, abre aspas, diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se foi promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Paulo, depois de mostrar que a lei veio posteriormente à promessa, antecipa outra objeção que poderia surgir na mente dos seus primeiros leitores. Alguém poderia concluir que a lei e a promessa estão em conflito. A resposta de Paulo é enfática. De modo nenhum elas estão em conflito. A lei e a promessa possuem funções diferentes, mas complementares dentro do plano de Deus. A promessa salva, a lei revela o pecado. A promessa aponta para Cristo. A lei conduz o pecador a perceber sua necessidade de Cristo. Por isso não existe contradição entre elas. O ensinamento do texto é simples. A lei nunca competiu com a promessa. Ela sempre serviu aos propósitos da promessa. Salvação unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Alguns textos que reforçam essa verdade bíblica são encontrados em Mateus e também em Romanos. Veja o que Jesus disse e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Abre aspas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Fecha aspas. Veja o que Paulo, escrevendo aos Romanos, registra sobre a relação da lei
com a graça expressa pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 31. Abre aspas. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fecha aspas. E em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porquanto o que for impossível à lei, no tocante no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A história da redenção demonstra perfeita harmonia entre lei e o Evangelho. A gente pode ilustrar isso pensando na seguinte situação. Imagina uma placa indicando o caminho e essa placa ela não substitui o destino. A sua função é conduzir apenas até o destino. Assim a lei aponta também para aquilo que a promessa realiza em Cristo. Aplicando na nossa vida, devemos ler o Antigo Testamento, procurando enxergar Jesus Cristo ali. No Antigo Testamento, nas leis do Antigo Testamento, nós conseguimos encontrar o apontamento para Cristo. Valorize toda a Escritura como palavra de Deus. Não fique apenas com o Novo Testamento. Existem alguns lugares em que as pessoas dizem: não, eu vou ficar apenas com o Novo Testamento porque nós estamos no tempo da graça. Esquecem muitas vezes que o pecado é a transgressão da lei. E se existe pecado hoje, é porque hoje ainda existe transgressão da lei. A lei ainda é válida. E ela nos aponta os nossos erros. E ela nos aponta para Cristo. Evite colocar a sua confiança em regras religiosas. Nós precisamos descansar na graça de Jesus. Não conseguimos cumprir as regras religiosas, os 10 mandamentos, sendo apenas 10. Não é possível se cumprir todos eles de modo perfeito. Eles nos apontam a necessidade de ajuda, de auxílio, que só encontramos em Jesus Cristo. Terceira e última característica essencial da lei de Deus é que ela foi testemunha da salvação pela fé. A lei foi testemunha da salvação pela fé. A palavra de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 22, nos diz da seguinte maneira: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Paulo declara que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A ideia é de aprisionamento universal. Todos os seres humanos estão debaixo da culpa do pecado. Essa realidade elimina qualquer possibilidade de salvação pelas obras. Ao mostrar a incapacidade humana, a lei aponta para a única esperança, a fé em Jesus Cristo. O propósito final não é o desespero, mas conduzir os pecadores à promessa da salvação. O ensinamento da palavra de Deus é que a lei prepara o caminho para que a salvação pela fé seja claramente reconhecida e recebida. Aplicando na nossa vida, confie exclusivamente na obra de Cristo. Rejeite qualquer forma de justiça própria.
cultive uma vida de gratidão pela graça recebida de Deus. Creia em Jesus como o único Salvador e aprendamos a confiar mais em Cristo do que em nossas próprias ações. Todo argumento de Paulo conduz para Cristo. A lei revela o pecado, a promessa anuncia a salvação, Cristo é o cumprimento da promessa e a solução para o problema revelado pela lei. Aquilo que a lei não podia fazer, Cristo realizou perfeitamente por meio da sua vida obediente, morte substitutiva e ressurreição gloriosa. Portanto, continuemos usando a lei como guia de santidade, mas jamais como fundamento da nossa justificação. Lembremos de que nossa aceitação diante de Deus depende da obra de Cristo, não do nosso desempenho. A lei já revelou culpa. Agora o homem deve correr para Cristo pela fé. Concluindo, queridos, vemos hoje 3 características essenciais da lei de Deus. Primeiro, foi acrescentada por causa da transgressão. Segundo, foi subordinada à promessa de Deus. Terceiro, foi testemunha da salvação pela fé. A lei nunca foi dada para salvar, ela foi dada para revelar o pecado, conduzir os pecadores a Cristo e servir aos propósitos da promessa divina. Portanto, não confie em suas obras, não confie em sua religiosidade, não confie em sua própria justiça. Creia em Cristo, o descendente prometido, o único Salvador dos pecadores, e viva em gratidão à graça que Deus lhe concedeu. Que Deus os abençoe.